Eu sou Hildegard Schneider e líder de Worldwide Wings. E aí vem o 16º episódio da minha série O Despertar da Noiva, com o tema Apocalipse, o livro do nosso futuro, parte 2. Yohanan escreve para as 7 comunidades messiânicas na província da Ásia e os cumprimenta com graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do cétuplo Espírito que o assiste diante do trono. Apocalipse 1:4. Esta é a primeira vez que o número 7 é mencionado e que aparece 55 vezes em Apocalipse. Aqui também, o número 5 novamente aponta para o grande ato de sua graça. Quais são os 7 espíritos antes de seu trono? Encontramos a resposta em Isaías 11:2. Aqui, assim como em muitas outras declarações, Yohanan se refere repetidamente ao Tanar, o chamado Antigo Testamento ou as Escrituras Sagradas. O Espírito de Yahvé repousará sobre ele, o Espírito da sabedoria, Ruach Hokmah e entendimento, Ruach Binah, o Espírito que traz conselho, Ruach Etzah, e poder, Ruach Kefurah, o Espírito que proporciona o verdadeiro conhecimento, Da'at, e o temor, Ruach Ihá de Yahvé. A palavra plural para todos os 7 espíritos se chama Ruachot. O livro de Enoque também menciona 7 espíritos, mas sob um nome hebraico diferente, que, no entanto, se refere ao nome dos 7 espíritos em Isaías. Ruach, Strong's Concordance 7307, é vento, respiração ou mente. A raiz de Ruach significa soprar ou respirar. Agora, Yohanan continua a descrever seu mestre. A saudação vem de Yeshua, o Messias, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e, mediante seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes, Kohanim, para servir a Yahvé, seu Pai. A Ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 1, do 4 ao 6. Eu também o constituirei meu primogênito, supremo sobre todos os reis da terra. Salmo 89, 27. E quão importante é essa informação que Yeshua superou a morte, o maior inimigo da humanidade, diante da escala dramática de mortes na época da Grande Tribulação. E nele temos a promessa da vida eterna. Como é reconfortante saber que ele reina sobre todos os reis da terra e que o mandato do último rei da terra, o anti-Messias, está limitado a 3 anos e meio. Também, na declaração de que somos sacerdotes, Yohanan refere-se ao Tanar, o segundo livro de Moisés, Êxodo 19, do 5 ao 6. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes à minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Ainda que toda a terra seja minha propriedade, vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Continuamos com a descrição de Yeshua no Apocalipse 1:8. Eu sou o Aleph e o Taf, diz Yahvé Elohim, que é e quem foi e quem está vindo, o Todo-Poderoso. Lembramos que Yahvé, sempre que começa algo, ele termina. Assim, ouvimos essas palavras, eu sou o Aleph e o Taf, novamente no final de Apocalipse, no capítulo 22, 13. O ciclo se fecha e novamente encontramos uma referência no Tanar, em Isaías 44, 6. Assim diz Yahvé, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Eterno dos Exércitos,
eu sou o primeiro e sou o último. Além de mim, não há Elohim. Nos símbolos paleo-hebraico, o Aleph representa um boi e também representa a força, e o Taf representa a cruz. Podemos colocar desta forma: a força, isto é, o Messias, na cruz, e o Aleph aparece literalmente no início das Escrituras Sagradas na primeira frase: Bereshit bara Elohim et Aleph Taf Shamaim ve'et Haaretz. Este Aleph Taf não foi incluído em nenhuma das traduções bíblicas. É uma referência ao Messias. O sinal Aleph Taf é o logotipo do Messias e aparece no total cerca de 7.000 vezes. Moisés sempre usou este logo de Aleph Taf quando se tratava da aliança. Assim, Moisés não tinha um cajado, mas um cajado de Aleph Taf. E não levou a congregação para o deserto, mas a comunidade Aleph Taf. Quando eu vir o sangue de Aleph Taf, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Êxodo 12:13. Aqui, Yahvé já olhou para o sangue de seu filho, e também é dito: e todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Apocalipse 13:8. Já na primeira palavra das Escrituras Sagradas em Gênesis, Bereshit, no início, Yahvé falou de seu filho e codificou o Evangelho. As duas primeiras letras de Bereshit formam a palavra Bar, que significa filho e grãos. As três primeiras letras formam a palavra Bará, que significa criar. As últimas três letras, Shit, significam espinhos, e as letras do meio formam a palavra Rosh, que significa cabeça. Aqui temos os espinhos na cabeça. As duas primeiras letras e as duas últimas letras formam a palavra Brit, que significa aliança. E a primeira letra, a Beit, significa casa. Assim, a mensagem da primeira palavra, Bereshit, Gênesis, é: Yahvé constrói uma casa na terra para o seu filho, na qual o filho cria o mundo, e ele oferece uma aliança e usa a coroa de espinhos. A penúltima letra, o Yud, significa mão, e a última letra, o Taf, significa cruz. Aqui temos a mão que foi pregada na cruz. Ele oferece a aliança pela mão que foi pregada na cruz. A palavra Reshit, de Bereshit, significa primeiros frutos, e Yeshua foi o primogênito dos mortos. Quando entramos no Evangelho de João, encontramos tudo isso confirmado. No princípio, Bereshit, era o Verbo, e o Verbo estava com Elohim, e o Verbo era Elohim. Ele estava no princípio com Elohim. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1, do 1 ao 3. É tão importante entender que Yeshua não apareceu depois de 4.000 anos e pregou um novo evangelho. Ele esteve sempre lá, ele está e vai voltar. Yeshua expôs as Escrituras aos discípulos de Emaús. Então, iniciando por Moisés e todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lucas 24:27. Até mesmo para os fariseus, Yeshua disse: porque, se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? João 5, 46 ao 47.
Moisés escreveu sobre Yeshua. Devemos aprender a encontrar Yeshua nas Escrituras. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Apocalipse 1:7. As nuvens são o carro dele. Daniel escreve no capítulo 7:13. E eu continuava contemplando minhas visões noturnas, quando vi que alguém semelhante a um ser humano vinha nas nuvens do céu. Ou no Salmo 104:3. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Yohanan se refere a Zacarias 12:10 em sua declaração sobre a lamentação. Mas derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplica. Eis que eles olharão para a minha pessoa, aquele a quem eles mesmos transpassaram, e prantearão e se lamentarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. A partir desses poucos exemplos, nestes últimos versos, podemos ver claramente o quão atualizados são os conteúdos do Tanar. Yohanan não tinha um Novo Testamento, ele sempre se referia ao Tanar. E como a revelação está atualizada para nós, e logo estará ainda mais atualizada, também é o Tanar, porque está tecida no livro de Apocalipse. Temas importantes do Tanar aparecem no Apocalipse, você só tem que decodificá-los. Se é dito aqui que Yeshua está vindo sobre as nuvens, então este fato aponta para a festa de Yom Teruah, e assim confirma que as festas de Levítico 23 ainda são válidas. Por que podemos dizer isso? Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Yahvé, o próprio Yah descerá dos céus e os mortos em Yeshua ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens, para o encontro com Yah nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 16-17. O último som da trombeta acontecerá na festa das trombetas, ou seja, Yom Teruah. E como ouvimos agora, o Messias então volta para as nuvens, sua carruagem. Devemos mencionar, pelo menos neste ponto, que o profeta Isaías, dos filhos e filhas de Israel, que vem de longe, os compara a uma nuvem. E quem são estes que deslizam nos céus como nuvens, que voam como pombas para os seus ninhos? Isaías 60:8. De volta ao Apocalipse. Eu, Yohanan, irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino e na perseverança na fé em Yeshua, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Elohim e do testemunho de Yeshua. Apocalipse 1:9. Notavelmente, Yohanan descreve-se como um patriarca em aflição pela palavra de Elohim e pelo testemunho de Yeshua. E é precisamente nesta aflição que seremos servos e escravos na grande tribulação. E exatamente pela mesma razão que ele. Naquela época, Yohanan foi exilado em Patmos, porque ele pregou a palavra de Elohim. E isso era mais do que um espinho no lado do imperador Domiciano, no qual ele próprio havia celebrado como Deus. Ele é descrito como exagero de sua pessoa em alta velocidade, egoísta, desumano, ciumento. Ele foi implacável em escolher os meios para impor sua vontade. Por causa da rejeição do culto imperial, Domiciano tomou medidas contra os cristãos em Roma e também na Ásia Menor. As perseguições eram espacialmente limitadas, mas os cristãos foram retratados por eles como não leais em público.
e esta constelação será repetida no final. Não nos encaixaremos no sistema da besta. Então, irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante de sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Yahvé e se mantêm fiéis ao testemunho de Yeshua. Apocalipse 12:17. A ilha de Patmos está localizada a cerca de 90 quilômetros no sudoeste da então capital provincial Éfeso, cuja cidade será mencionada na próxima chamada do despertar. Sejam ricamente abençoados.